Iniciando as notícias internacionais, começando justamente pelo CPI que saiu ontem. A gente teve divulgação, então, da inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos. E como que essa inflação veio? Basicamente apresentando, em termos mensais, uma alta de 0,2%, muito impulsionada ainda pelo grupo de habitação. O grupo de habitação representou mais de 90% das altas da inflação. Nos últimos 12 meses, a inflação ao consumidor acumula uma alta de 2,9%. A gente até pode ver no próximo gráfico como que essa inflação ela vem cedendo. Foi o menor valor desde março de 2021. E quando a gente para olhar o núcleo, que exclui os itens mais voláteis, como alimentos, também energia, esse valor também caiu, ficou em 3,2%. É o menor valor desde abril de 2021. Então, realmente, a gente tem uma inflação que vem aos poucos cedendo. Ali, mais ou menos no fim de 2023, início de 2024, a gente teve aquela inflação mais stick, mais pegajosa que a gente comentou, mas depois que parte dessa inflação, desse carrego inflacionário um pouco mais alto foi limpo, com dados altos sendo eliminados dos últimos 12 meses, da janela móvel dos últimos 12 meses, a gente consegue ver novamente um regresso da inflação e uma possível convergência para o objetivo do Fed, que são os 2%. Próxima notícia diz a respeito de dados divulgados na China. Então a gente teve a divulgação de vendas no varejo, tá, pessoal? Vieram ligeiramente abaixo e acima, perdão, do que o mercado esperava. E na comparação anual a gente teve uma alta de 0,7, ou seja, foi uma alta bem expressiva. Porém, a produção industrial ela veio um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. E isso principalmente aí puxado por uma redução no investimento de ativos fixos, né? E isso é basicamente porque tivemos dois fatores. Primeiro, uma parte um pouco mais sazonal. Para quem não sabe, algumas cidades da China acabou enfrentando enchentes, então a gente tem essa parte do fator climático influenciando, mas também pela crise no setor imobiliário. Não é de hoje que a gente fala sobre isso aqui no Morning Call, isso acabou puxando para uma redução. Uma redução que quando a gente fala de países normais, vamos dizer assim, 5% ainda 5,1 é um número bom, mas quando a gente fala de China, realmente deixa um pouquinho a desejar. No final do mês de julho, a gente teve aquela reunião que acontece de 10 em 10 anos, super importante, lá em Pequim, e foi debatido bastante sobre essa falta, né, de apetite do consumidor chinês e o que poderia ser feito. Isso, na verdade, foi o foco, né, desse debate, mas pouco foi feito aí por Pequim ainda para tentar impulsionar e estimular novamente os chineses a consumirem. E agora falando de petróleo, o petróleo então está com preço estável, com as preocupações de demanda, né, ainda no radar. Exatamente, o petróleo vem negociando já há algum tempo nesse patamar de $80 o barril, às vezes um pouco a mais, um pouco a menos. E eu sempre comento aqui com vocês, cotação de petróleo depende muito de oferta e demanda. Do ponto de vista da demanda, a gente consegue observar uma perspectiva mais favorável, com possíveis cortes de juros por parte do Fed a partir da reunião de setembro. Lembrando que o mercado precifica atualmente cortes em setembro, em novembro e também na reunião de dezembro. Então, juros mais baixos por lá pode incentivar um maior consumo, uma maior demanda por petróleo. Mas no restante do mundo, a exemplo de Europa, China também com uma dificuldade de tracionar, sobretudo na parte industrial, igual a Gabi comentou anteriormente, a gente tem nesses outros países, nesses outros continentes também, na Europa no caso, uma demanda um pouco mais fraca. Então vamos ver como que isso vai se equilibrar. E do ponto de vista da oferta, a gente também tem o conflito no Oriente Médio, que acaba ditando um pouco o ritmo à medida que as tensões lá se aliviam, se intensificam. Então a gente precisa acompanhar essas duas vertentes. Eu trouxe até na sequência um gráfico para vocês que diz respeito às reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos. A gente comentou bastante disso ao longo de 2022, 2023, como que os Estados Unidos como que eles queimaram essas reservas para tentar até mesmo combater a inflação por lá. E agora em 2024 eles vêm aos poucos conseguindo recuperar, refazer essas reservas, mas algo bem incipiente ainda, bem distante ali da casa dos 0,6, 0,7 bilhão de barris de óleo que eles possuíam e próximo ali de patamares da década de 1980. Então ainda tem muito para recuperar. Então quando eles entrarem realmente compradores, o Biden mesmo já sinalizou que eles são compradores no patamar de 80 e a OPEP evita que esse petróleo chegue nesse patamar, né? A gente pode, quem sabe, ver uma demanda maior em função aí da compra por parte dos Estados Unidos. E aí a próxima notícia, já passando para o cenário nacional, falando
do Ibovespa. Ibovespa que está bem perto aí do topo histórico, tá, pessoal? Quero ouvir de vocês se vocês acham, inclusive, que se o Ibovespa vai bater aí a máxima histórica ainda hoje ou vai deixar para amanhã, para semana que vem. Comenta aí o que vocês estão achando. A gente acabou fechando aí na 7ª alta seguida do Ibovespa. O dólar também fechou com um viés de alta um pouco menos expressivo, 0,2. Ontem, destaque aí que nós tivemos no Ibovespa foi CEMIG e JBS, que tiveram resultados assim, bem atrativos, puxando aí bastante o nosso Ibov. Bancos também puxou, Petro também deu uma puxada, Vale nem tanto, caminhando na contramão. E no destaque negativo tivemos Localiza recuando aí mais, quase, na verdade, 17%, que inclusive é justamente a nossa próxima notícia, comentando um pouco sobre o resultado que foi divulgado ontem de Localiza. Localiza, então, apresentou o pior desempenho do Ibov e a empresa continua sofrendo, principalmente com a questão da venda dos veículos usados, veículos seminovos. A gente observa uma distância maior em relação ao preço daqueles veículos que têm 1, 2 e 3 anos em relação ao preço do veículo zero. Isso acaba impactando várias linhas do resultado, como própria depreciação, como o próprio reconhecimento de impairment. Além disso, a própria Localiza refez o plano de depreciação dos veículos, passando do prazo de 18 meses para 15 meses. Isso trouxe resultados bem negativos para o balanço, para os resultados em si, fazendo com que a empresa apresentasse um prejuízo líquido de mais de R$500 bilhão no segundo trimestre. Aqui na Toro a gente continua posicionado em Localiza, a gente acredita que a empresa vem passando por um cenário mais adverso em relação ao preço dos veículos seminovos, mas que a empresa apresenta uma boa governança, uma boa capacidade de melhorar o seu operacional quanto a isso. Ela, inclusive, já vem adotando medidas para isso, através de melhores precificações na parte de aluguel. E essa queda de quase 17% pode até ter sido um certo exagero por parte do mercado, e quem sabe a gente venha a observar uma certa correção nos próximos dias. Próxima notícia, ainda falando de Brasil, vendas do varejo que foi divulgado. Dado que foi divulgado ontem pela manhã, né, interrompendo aí 5 meses de alta consecutiva, teve uma retração de 1%, tá, pessoal? Já na comparação com o mês de julho do ano passado, o comércio nacional ele teve aí uma alta de 4%. Isso foi basicamente puxado por questões do comércio de hipermercados e supermercados. Um fato também que é bom a gente destacar aqui é que o IBGE acabou falando justamente do que eles chamam de efeito rebote, que é justamente quando nós temos, né, alguns meses de alta consecutiva e aí vem uma demanda um pouquinho mais fraca aí por parte das vendas. Então, dado que saiu pela manhã, não trouxe tanta volatilidade assim. Ontem realmente o foco estava lá na inflação americana. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.